Oi, meus raios de Ansan, tudo bom com vocês? Bem, comigo tá ótimo. E eu vim aqui falar pra vocês um pouco da minha primeira incorporação. Bem, minha primeira incorporação, de fato, não foi na religião que eu sou atualmente, que é o Candomblé, que foi onde eu nasci. Minha incorporação, de fato, foi no Vale do Amanhecer, que é uma doutrina espiritualista cristã, que lá eu vivi durante 4 anos nessa doutrina. Quando você entra no Vale do Amanhecer que quer seguir a doutrina, você pega uma coisa chamada autorização. É um papelzinho que lhe autoriza a ir fazer o teste. Quando eu cheguei para fazer o teste, tinha eu e mais um grupo de pessoas. E um homem, que lá é chamado de doutrinador, que é o que doutrina ao paciente, ou aquele preto velho, ou o irmão do sofredor. Mais na frente eu explico a vocês. Ele conversando com a gente, falando com a gente sobre tudo, e sempre perguntava se a gente queria continuar, se queria desistir. E em algum momento ele falou assim: ó, se vocês quiserem rir na hora, podem rir, chorar, levantar e pular. E na minha cabeça ficou tipo, meu Deus, aqui é louco, esse mundo aqui é louco, eu não quero. Mas eu não podia correr, né? Porque sou filha de Ansan, então a gente é afrontosa. Então eu fui fazer o teste. Quando eu sentei lá, ele mandou a gente ficar com as mãozinhas palmadas para baixo, começou a cantar os mantras. E do nada eu comecei a rir, mas eu ri muito. Eu ri muito e eu não sabia o porquê que eu estava rindo. Quando aquilo terminou, eu virei para o lado, que onde estava o doutrinador, e perguntei se eu tinha rido. E ele disse que sim. Então, naquele momento eu gelei, eu tipo, meu Deus do céu, passei vergonha. E perguntei a ele se tinha rido alto. Ele disse que não, que eu tinha rido normal. Passando esse dia, nós fomos para a primeira aula. E quando a gente levantou do teste, ele disse que eu era a parar. Mas o que danado é a parar, que eu não sabia. Então ele explicou, nessa primeira aula, que tem 2 tipos de mediunidade no Vale do Amanhecer, que é a Apará e o doutrinador, que é como se fosse o rodante e a equede de uma casa de candomblé. O rodante, o apará, é o médium de incorporação. É a pessoa que chega, o preto velho, o caboclo. E no candomblé é o que chega o orixá e tal. E o doutrinador é a mesma coisa que um equédio ou que um ogã, que não incorpora, mas sente aquele grau de energia e está ali para ajudar o preto velho, para ajudar a se comunicar melhor e outras coisas. Bom, mudando de assunto, quando a gente chegou nessa primeira aula, o doutrinador pediu para a gente sentar no chamado trono. O que são os tronos? Os tronos são lugares onde os pretos velhos se comunicam com os pacientes, conversam, dão aquele apoio, aquela força e tal. Então, ele mandou a gente sentar no trono, abrir nosso plex, fazer uma oração, e dessa vez ele mandou a gente sentar com as mãos palmadas para frente. Bem, eu fechei os olhos. Como eu não tinha incorporado nunca nada na minha vida, então eu ali estava meio perdida. E ele começou a cantar mantra, a puxar mantra, e eu tipo, tá, o que vai acontecer? Quando eu já estava bem desenganada de mim mesma, começou aquela vontade, aquela força que eu não conseguia explicar. Até hoje eu não consegui explicar. Mas eu sei que foi aquela entidade, né? Então eu tava me curvando muito, muito. E quando eu tentava levantar, minha coluna doía. E eu me curvava. E eu comecei a me arrepiava muito. E comecei a tremer e a estalar os dedos. E comecei a saudar. E eu não conhecia nada. Eu só conhecia Paceta Branca, Manhara, porque foi dito na primeira aula quem era eles, assim. E muito mal. Mas eu saudei várias coisas. Vários preto velhos que eu não conhecia. Os caboclos, os médicos de cura. Eu não sabia. Então, um determinado doutrinador chegou na frente desse trono que eu estava, abriu o plexo dele e perguntou: salve Deus, vovó, com quem tenho a honra de falar. Esse foi o momento mais mágico da minha vida. Foi uma coisa sem explicação. Que tipo, eu sentia aquela força saindo de dentro de mim. E quando ela foi falar, saiu muito sereno, muito meigo, calmo e falou: vovó Catarina das Cachoeiras. E quando aquilo tudo terminou, eu realmente passei um tempo sem entender. Porque no Vale do Amanhecer, a gente não incorpora 100%.
como a maioria das pessoas de candomblé incorporam. A gente incorpora consciente. Ou seja, quando eu incorporava no Vale do Amanhecer, eu sabia que eu estava ali, eu escutava, meu cérebro funcionava ali. Só que eu não tinha controle no meu corpo, as mensagens saíam fluentemente, sem eu saber o que dizer, o que falar para aquele paciente. Então não era eu. Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa que marcou minha vida, porque eu não tinha incorporado nada, em canto nenhum. Então, gente, essa foi a minha história de primeira incorporação. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, que é muito importante para mim. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, como a incorporação do meu primeiro caboclo, meu primeiro orixá, e só é mandar nos comentários que eu vou ter a honra de falar para vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Um beijo. Que a força de Yansan e a generosidade de Oxum, que o amor de Oxum estejam sempre dentro de vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.